Olá! Uma questão que tem gerado muito debate é se uma enfermeira, no seu próprio consultório, pode ou não acompanhar uma gravidez de alto risco. E olha, essa não é uma pergunta qualquer, uma pergunta teórica. É uma dúvida bem real que acabou gerando uma orientação oficial para o país inteiro. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Pois é, a pergunta central é essa. Parece simples, né? Mas, na verdade, ela mexe com pontos muito importantes. A autonomia do profissional da enfermagem, quais são os limites da prática e, claro, o mais fundamental de tudo, a segurança da paciente. Vamos mergulhar nesse dilema para entender a resposta oficial. Para a gente chegar nessa resposta, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a pergunta que começou tudo isso. Depois, a gente passa pela base legal, entende direitinho o que é esse tal de alto risco, aí sim, revelamos a decisão do conselho e, por fim, a gente conclui falando sobre por que o trabalho em equipe é tão essencial. E como foi dito, isso tudo não começou do nada. Tudo começou com uma enfermeira, a Ana Michele Romualdo Azevedo, lá do Ceará. Ela queria ter clareza sobre como atuar e fez a pergunta que, na verdade, muita gente queria fazer. E essa iniciativa dela foi o que movimentou tudo. A dúvida dela é de muitos profissionais, né? Como é que se pode expandir o cuidado, usar todas as competências que a enfermagem tem, mas ao mesmo tempo garantir total segurança e estar dentro da lei? É esse equilíbrio que a gente vai explorar agora. Ok, para entender a resposta, a gente precisa primeiro olhar para as regras do jogo. O que a legislação brasileira já diz sobre a atuação da enfermagem. Esse é o nosso ponto de partida. A principal lei da enfermagem, a Lei do Exercício Profissional, é bem clara e já nos dá uma pista muito importante. Ela diz que sim, o enfermeiro tem autonomia para fazer suas consultas. Mas, e aqui está o detalhe crucial, a assistência à gestante deve ser feita em equipe. Essa pequena parte da frase, ela muda tudo. E outras normas vêm para reforçar essa ideia. O decreto que regulamenta a lei repete a necessidade do trabalho em equipe, e uma resolução mais recente do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, coloca a consulta de enfermagem como a ferramenta central para garantir esse cuidado. Agora, a gente chega num ponto que muda toda a perspectiva. O que alto risco significa de verdade na visão do Ministério da Saúde? A resposta pode ser bem surpreendente. E aqui está a grande virada de chave. Alto risco não quer dizer passar o caso para frente. Não é sobre transferir a paciente e, lavar as mãos. A ideia é justamente o contrário. É somar, é trazer mais gente para perto, é construir uma verdadeira rede de segurança em volta daquela gestante. Essa citação do manual do Ministério da Saúde é brilhante. Ela ilustra essa filosofia perfeitamente. O cuidado principal tem que continuar ali, na comunidade da paciente, na unidade de saúde que ela já conhece, onde a vida dela acontece. A responsabilidade não é transferida, ela é compartilhada, ela é ampliada. Então, dá para imaginar assim, a equipe que já conhece a paciente lá do posto de saúde continua sendo a base de tudo. Só que agora eles passam a ter uma rede de especialistas na retaguarda, prontos para ajudar, para discutir o caso. É um cuidado que se conecta, que não tem quebra no meio do caminho. Bom, depois de analisar as leis, a filosofia de cuidado do Ministério da Saúde, qual foi, afinal de contas, o veredito do Conselho Federal de Enfermagem para aquela pergunta da enfermeira Ana Michele? E a resposta oficial é sim! Um enfermeiro pode, sim, acompanhar uma gestação de alto risco. Mas é um sim com um porém enorme, um porém muito, muito importante. É possível, mas com regras bem claras. E são essas regras que garantem a segurança de todo o mundo. As duas exigências são inegociáveis. A primeira, o cuidado precisa ser compartilhado. Isso significa que é obrigatória a participação de um médico, com consultas pré-natais feitas em conjunto. A segunda, o consultório não pode ser uma ilha. Ele tem que estar formalmente ligado à rede de saúde, garantindo um caminho fácil e rápido para a paciente chegar a exames especializados ou hospitais, se precisar. Uma condição fala da equipa, a outra fala do sistema todo. Mas por que essas exigências todas? Porque elas são tão importantes. Vamos ver como essa decisão, na prática, cria um modelo de cuidado muito mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Olha, essa comparação visual aqui deixa tudo muito nítido. De um lado, uma prática isolada,
onde a responsabilidade fica toda em uma pessoa só e o risco é maior. Do outro lado, uma rede integrada, em que o cuidado não para, a responsabilidade é de todos e o acesso a outros especialistas é muito mais fácil. Fica claro qual modelo a decisão do conselho favorece, né? Então, no fim das contas, o ponto central é esse. A decisão não é para limitar a autonomia da enfermagem. Pelo contrário, é para garantir a máxima segurança possível em casos que são, por natureza, mais complexos. E essa segurança vem da colaboração, da integração, de reconhecer que o cuidado de alto risco exige, sim, uma abordagem de time. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai muito além desse caso específico. Num sistema de saúde cada vez mais cheio de especialistas, o grande desafio é construir pontes. Como fazer com que todos esses profissionais conversem, trabalhem juntos de verdade, criando uma rede de cuidado que coloque, de facto, o paciente no centro de tudo? Essa é a grande pergunta que fica no ar.